Caro aluno, é bom a gente estar junto mais uma vez. Estamos aqui para poder a gente conversar um pouco em relação a esses dias que, de certa forma, não tivemos atividade. Eu quero lembrar a você que, na verdade, semana passada foi uma semana de feriado, né, e recesso, então não houve uma postagem de atividades de geografia feitas por mim, o seu professor de geografia, Igor Mendes. Vocês vão ver que no cantinho ali tem já a base geral da nossa aula, sempre vai ser daquela maneira, geografia linda e fantástica, seu professor Igor Mendes, nós colocaremos lá a parte do conteúdo e a data de cada aula, sempre vai ser dessa maneira. Tá? Essa semana, nós vamos então para a nossa segunda aula de geografia, né? Pela lógica, terceira semana de estudos propriamente ditos. Então, para a gente não perder, para que nós não possamos, não percamos, né, a linha de raciocínio que nós levantamos em aulas anteriores, vale a pena esse momento agora. Então, vocês viram lá que lá naquela primeira semana que teve aula comigo, foi colocado um texto geral para todo mundo, né, para todas as turmas, para a gente começar a pensar a geografia e pensar o nosso ritmo de estudo. O texto é intitulado Ser Curioso e Social é Ser, acima de tudo, ser humano. O ser humano é um ser diferenciado em diante das criaturas que povoam o planeta. O ser humano é constituído de partículas, células, muito parecidas com as partículas e células dos outros tantos seres que formam o grande volume de vidas e não vidas que compõem a Terra. Mas o que faz o ser humano ser tão especial? Inicialmente, o ser humano não tem nenhum atributo que o permitisse sobreviver por tanto tempo na natureza. Outros animais têm garras fortes e afiadas, voam, correm ou nadam em alta velocidade, têm mandíbulas fortes, soltam substâncias ácidas, mimetizam na natureza com facilidade, dentre outras características. A vida humana parece ser muito frágil porque tem limitações corpóreas. Mesmo assim, o ser humano ainda continua e continuará vivendo, não tenha dúvidas disso. As sociedades ainda se mostram fortes, ainda existem alguns elementos na natureza que são capazes de reduzir a vida. Exemplo, esse episódio de pandemia vivido atualmente nas civilizações e sociedades do mundo todo. Temos notícias de que ainda demorará um bom tempo até que haja segurança para sairmos livremente por aí. Perceba que, apesar de ter que esperar tanto tempo, voltaremos a sair por aí com tranquilidade. Com a tranquilidade de tempos de bonança e tranquilidade sem medo do vírus que hoje nos preocupa. A vida humana continuará com prosperidade, sim. Sem dúvidas, teremos condições de voltar a estar em contato com aqueles que não são amigos. Faltou um quezinho ali, mas a gente vai corrigir, tá bom? Tem sido a vida em sociedade que nos tem permitido superar a força da natureza, sem desprezar, é claro, a crença humana em Deus, que nos cumula de esperança e refrigério. Um único indivíduo isolado não é capaz de vencer a imensidade da força da natureza. Deveria ser imensidão, tá bom? Vamos corrigir também. Por mais inteligente que esse ser humano seja, contando somente com seu corpo. Mas foi a capacidade de raciocinar e de somar as inteligências de um e de outro que a raça humana vem vencendo a natureza. A cooperação, isto é, a capacidade de contribuir, de se juntar e somar forças, fez o ser humano ter condições de, mesmo não tendo garras, venenos, velocidade, carapaça, pele grossa, etc., encontrar uma maneira de existir nesse imenso mundo. A cooperação foi e ainda é um caminho para vencer mediante as dificuldades. É também uma maneira de encontrar a cura para as enfermidades e para encontrar a vacina que nos permitirá voltar a andar com segurança pelo mundo, sem o medo do vírus da Covid-19. Por que a cooperação é uma resposta? Porque está provado que juntos
Porque juntando as nossas inteligências, que são muitas, mesmo em diversas partes do mundo, mesmo em diversos países, venceremos o vírus e estamos vencendo. É claro que, quando nos juntamos, um a um, com sua parcela de contribuição, mesmo sendo pequena, fazemos um grande volume e nos tornamos fortes para lutar pela vida. É por isso que vos convidamos a, daí de sua casa, cooperar com a educação, estudando muito e de forma produtiva, para que, quando for possível, a sua inteligência em crescimento possa nos ajudar a levar a nossa história ao infinito. Você vem comigo? Espero que sim. Aqui, ó, tem algumas perguntinhas que foram feitas naquele primeiro dia lá de aula, naquela primeira sexta-feira, me parece que dia 26 de março. Do que trata o texto? Então, tem uma proposta de resposta daqui a pouco, também já foi postada para vocês. E a segunda, pelo que o texto trata, é possível afirmar que a humanidade vai continuar a existir após a pandemia? Você sabe muito bem que o texto está tratando, de um modo geral, sobre a evolução básica dessas relações humanas, da cooperação do ser humano entre si. E é isso que, de fato, tem conduzido o ser humano a uma história tão longa que nós vemos e ouvimos falar aí. Então, é possível que a humanidade continue a existir? Sem dúvida alguma, é possível sim. Qual é a sua esperança daqui para frente? Bom, a minha é o que está no texto, de que a gente, em um futuro muito breve, nós voltemos a andar com um pouco mais de liberdade e de tranquilidade. Talvez a maioria de vocês aí, né, que são alunos nossos da Escola Municipal José Rodrigues, que vivem nas comunidades rurais, né, que estão aí distribuídos, já consigam andar com muito mais tranquilidade, ao passo que dentro da cidade em si já tem um pouco mais de dificuldade. Mas isso não quer dizer que devamos rodar para tudo que é lado. De todo modo, o fato é que nós continuaremos a existir e existir com saúde. E é o que a gente espera que aconteça daqui para frente. Bom, seguindo o que a gente tinha proposto, é importante que nós façamos algumas ideias, né? Aqui é só a sugestão das respostas, como eu já havia dito a vocês, nós tínhamos conversado sobre isso aqui. Mas é importante que a gente retome alguns pontos muito importantes. Primeira coisa, lembre-se de que é bom utilizar o caderno para anotar algumas frases do texto e dos mais diversos textos que nós pretendemos utilizar. Nós usaremos uma base e ela vai vigorar também para a escola estadual, que é sempre partir de um texto base, né? Um texto que eu vou elaborar ou que eu vou selecionar para te auxiliar nos seus estudos. É claro que você também já deve estar recebendo a sua apostila. Cada um de vocês recebe a sua apostila aí em casa ao longo dessa semana. E parece que agora, mais no final da manhã, foi a vez da Rota, do Canafístula, Miguelzinho e outros receberem as apostilas. Então, boa parte das nossas atividades advirão dessas apostilas também, né? Que é uma apostila que nós trabalhamos nela para poder te dar o máximo de tranquilidade. Quando você cria o hábito de escrever no seu caderno aí, esse hábito passa a te ajudar a estudar bem e com o proveito que é necessário. Então, isso também é outro fator importante. É dessa forma que se inicia a montar o que se chama de mapa conceitual ou mapa mental. O que seria essa estratégia? Seria uma estratégia de estudo, excelente para quem precisa organizar as ideias que vai tirar de um texto. Então, é excelente para você, aluno, é excelente para qualquer pessoa. Claro que você precisa ler alguma coisa primeiro para depois pensar em montar esse mapa conceitual, mapa mental. De todo modo, haverão textos, tanto da apostila quanto os textos que nós temos previstos para vocês. Esse mapa conceitual é simplesmente uma forma de anotar as palavras-chave de um texto e depois fazer a ligação dessas palavras obedecendo a ordem com que elas foram retiradas do texto. Isso também é muito importante. Aí a perguntinha básica, né, até de brincadeira, tem um exemplo aí? A gente tem sim um exemplo, mas eu quero fazer uma graça aqui do seguinte, vai ficar para a nossa aula de amanhã, né, a demonstração de um mapa conceitual a partir desse texto aí que nós acabamos de ler, tá bom? O que a gente tem é que existe sim um mapa conceitual, e vários na internet, se você procurar,
falando ou tratando da Covid. Então, eu trouxe esse aqui, que é o mais visível para nós, né? Mapa mental, mapa conceitual. O mapa mental, a diferença dele é que ele é mais cheio de desenhos, ele é mais imagético, cheio de imagens e desenhos. Você pode perceber aí, ó, que algumas palavras elas aparecem mais fortes, como coronavírus, prevenção, incubação, fique em casa, sintomas. Aí tem lá as palavras referentes aos sintomas. Tosse, febre alta, coriza, também são sintomas semelhantes aos da gripe, né? Dentre outros. Aqui para te dar um exemplo disso. A gente trouxe um outro também, né? Não, talvez mais detalhado, mas também cheio de imagens e de palavras-chave acerca da doença, acerca da patologia coronavírus. De todo modo, o coronavírus, ele é a base, é o ponto de partida, e aí vão puxando, né, algumas linhas que vão ligar aí em relação a ele. Um exemplo está aí, ó, coronavírus, na parte de cima, ó, o que é? Aí tem uma linhazinha puxando, novo coronavírus. Outra lá assim, ó, como reconhecer? Diagnóstico seria observar os sintomas, os sinais de sintomas. Quem tem maiores riscos? Aí você vai ver lá que tem a palavra comorbidades. Esse aqui é um exemplo de um mapa conceitual. E aí ele vai expandindo e abrindo para mais outros detalhes. É claro que eu preciso recapitular algumas coisas com vocês, que a gente já vem falando há muito tempo e vão continuar falando, que são as chamadas categorias geográficas, a questão da diferença entre urbano e rural, isso aqui, categorias geográficas, 3 delas são típicas para o sexto e sétimo ano, urbano, rural, mais sexto ano e sétimo ano também, cartografia e orientação, sexto, sétimo, oitavo e nono, os elementos da paisagem, mais sexto ano, sétimo ano também aparece aqui, bipolaridades, tipicamente de matéria de oitavo e de nono ano, que a gente tem para fazer ainda, né? Nós vamos fazer esse ano, ao longo desse primeiro mês já começamos a fazer, a palavra pacto colonial, que já vai aparecer desde lá do sétimo ano, oitavo ano e nono ano também aparece, e hierarquia urbana, sexto e sétimo ano. Então, alguns exemplos de conceitos que a gente precisava relembrar são esses aqui, ó. Região, lugar, território, paisagem. Esses 4 básicos aí, a gente já ouviu falar e ouve falar o tempo todo. Lugar, espaço de convívio, local de convívio. Território, onde existe uma relação de poder, principalmente na demarcação de fronteiras e de limites. Paisagem é a parte do espaço que a gente consegue ver e sentir. E região seria aquele processo de formação de áreas que internamente são parecidas e externamente são diferentes. Encerrando essa parte aqui, só para você observar lá a questão das paisagens, 2 tipos básicos, paisagem natural e paisagens culturais, né? As paisagens naturais, elas podem ser modificadas sim, tanto é que elas formam ou poderão formar o chamado espaço geográfico. Então, o espaço geográfico, ela é uma mistura, um mister entre o espaço natural ou paisagem natural com paisagens humanizadas ou espaços humanizados. É claro que isso aqui vai ser transformado pela atuação do trabalho do ser humano. Outras palavras que nos aparecerão aí, ó. Na direita, capitalismo, socialismo, comunismo, keynesianismo, neoliberalismo. Matérias que aparecerão para o 8º e para o 9º ano. Estado, fronteira, limite, soberania, mar territorial, espaço aéreo territorial. Aí já é a partir do 7º, 8º e 9º ano. Se você não estudou, fique tranquilo. Nós estudaremos tudo isso, especialmente amanhã, tá bom? E outros conceitos que nos aparecem, aqueles que a gente já falou, as categorias lugar, espaço, região, território. São alguns exemplos aí que nos cabem só relembrar rapidamente. Assim sendo, nós concluímos essa primeira fase, que é a fase de revisão, e espero encontrar contigo na aula de amanhã à tarde, a partir das 15 horas. Ok? Forte abraço.